Bem-vindo, Renato. Roda gigante. A gente quer ter voz ativa no nosso destino mandar. Fundador e presidente do Data Favela e do Data Popular, o publicitário Renato Meirelles conduziu estudos sobre o comportamento do consumidor emergente brasileiro. Em 2012, fez parte da comissão que estudou a nova classe média na Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Especialista em consumo e opinião pública, foi colaborador do livro Varejo para Baixa Renda, publicado pela Fundação Getúlio Vargas, e autor dos livros Guia para Enfrentar Situações Novas Sem Medo e Um País Chamado Favela, em parceria com Celso Ataide. Presença constante nos debates sobre a nova configuração social brasileira, Renato tem artigos publicados na revista Brasileiros e foi colunista da Exame.com. É presidente do Instituto de Pesquisa Locomotiva, criado em 2016, que trabalha com dados voltados para a criação de estratégias e ações para empresas, instituições públicas e organizações do terceiro setor. O Brasil descobriu a nova classe média ou a nova classe média descobriu o Brasil? Quem são os novos cidadãos e consumidores brasileiros? O que pensam e como estão mudando a cara do país? Para entender a nova dinâmica social e o que ela significa em termos de economia, política e comportamento, vamos dar voz ativa a Renato Meirelles. Para conversar com ele, temos na bancada os jornalistas Gilberto Amêndola, do jornal O Estado de São Paulo, Carla Gimenez, do El País Brasil, José Antônio Bicalho, do site O Beltrano, e Desirê Miranda, da Rádio Inconfidência. E também o cientista político, o diretor do Instituto de Pesquisa Vox Populi, João Francisco Meira. Bem-vindo, Renato. Obrigado, Florestan. É um prazer estar com todos vocês aqui. Bom, antes da gente começar a nossa conversa, eu vou chamar um VT para a gente entender um pouco o que é essa nova classe média que você ajudou a entender. Vamos conferir. Muita gente acha que ela simplesmente não existe. Outros não sabem precisar quando ela surgiu entre os estratos sociais. Além do A, B ou C, o retrato da nova classe média revela um contingente numeroso, capaz de influenciar índices econômicos, pesquisas de opinião e escolhas de candidatos. Essa gente diferenciada, como se refere a eles os granfinos de Higienópolis, agora também usa os aeroportos, fazem compras em shopping centers, adquirem carros, motos e apartamentos. O que essa classe significa para as relações gerais da sociedade brasileira? Teoricamente, a nova classe média é aquela parte da população anteriormente classificada como classe de renda D, e que na segunda metade da década de 2000 ascende à classe de renda C. Problemas com o cheiro desse perfume? Acabou todinho no supermercado? A chamada nova classe média brasileira é constituída por famílias com renda mensal em torno de R$ 3.500 e representa mais de 50% da população total. Posso dividir minha motocicleta em 50 vezes? E, afinal, como é o diálogo com essa moçada? Renato, essas são questões ainda a ser entendidas, né? Nós tivemos o surgimento de uma nova classe média, né? Que eu não tenho agora tanta certeza se ela reduziu ou não. Então, essa já é uma questão. Depois do impeachment da ex-presidenta, a gente enfrentou uma crise econômica muito violenta e houve um grande desemprego, né, e uma pobreza no país. Isso afetou, nós tivemos uma redução dessa classe média emergente. Como é que você analisa a importância dela hoje, né, tanto na economia como na política, já que é um ano eleitoral? Olha,
se a gente for voltar um pouco mais no tempo, inclusive antes da eleição do presidente Lula, um histórico que vem do Plano Real para cá, o que a gente vê é que o Brasil sofreu uma montanha-russa no seu processo de geração de renda e de consumo. Então você teve um processo de estabilização na economia, né, que se vem graças ao Plano Real, e discutir isso é tão ridículo quanto discutir o papel que o governo Lula teve no processo de aumento da renda média e do emprego dos brasileiros, né? Então, nunca antes na história desse país, começou lá atrás com o controle da inflação, continuou no governo Lula e fez surgir um contingente gigantesco de consumidores que passaram a ter acesso a categorias de produtos e serviços que antes eram exclusivos apenas a uma pequena parcela da população brasileira. Só que essa velocidade foi tão rápida dessas mudanças, Florestan, em que hoje olhar apenas para o bolso dos consumidores não serve para entender a cabeça desses consumidores. Imagine que eu tenho na classe A um vice-presidente de marketing de uma multinacional e um dono de bar e Hermenino Matarazzo, da Zona Leste de São Paulo. Eu tenho na classe C um operário da construção civil e um professor do ensino médio da rede pública. Esse distanciamento que se deu entre o capital cultural e o capital econômico dos brasileiros tornou muito mais complexa a arte de tentar entender como é que pensam esses brasileiros. Uhum. Então, mas você acha que diminuiu essa classe média emergente que surge com a inclusão, com o aumento dos salários, ou ela está intacta ainda? Essa classe baseada na renda diminuiu 3%, né, de 56% para 53% da população brasileira, mas ainda é um grande mercado. O desafio é que, independente dessa redução do ponto de vista econômico, o que nós tivemos foi uma mudança no comportamento e na cabeça que deixou de ter um pensamento, digamos assim, mais homogêneo sobre como comprar, como votar ou como interpreta as informações que saem nos veículos de comunicação. Passa para Carla. Carla, só para lembrar, ele tem um livro sobre as favelas, né? E por isso que eu fiz a questão, né? E hoje as favelas voltam ao tema de outra maneira, mas tudo bem. Quando se falava na classe C, o grande fenômeno da classe C era sempre vista pelo aspecto econômico, né? Ou seja, era o que todas as empresas olharam aquilo como uma oportunidade. Mas em termos de comportamento, o que é essa classe que se forma, que você está dizendo que vem desde o Plano Real para cá? O que ela como que ela se amalgama nessa maneira? De que maneira, ou seja, comportamental como cidadão, eles se colocam na sociedade hoje? Olha, o que a gente pode ver pelo histórico de pesquisas, Carla, é que tem um processo gradativo de empoderamento das pessoas. Empoderamento do cidadão, que parte tem a ver com o aumento da renda, parte tem a ver com a democratização da internet. Imagina que nos últimos 10 anos, 53 milhões de brasileiros passaram a ter acesso à internet. Isso é uma Argentina entrando no mercado online brasileiro em apenas uma década. Nós tivemos a consolidação do Código de Defesa do Consumidor. Isso fez com que a régua de qualidade que esses brasileiros passaram a ter mudasse. Se você soma isso ao fato de também em uma década nós temos 10 milhões de estudantes universitários a mais no Brasil, o que a gente vê é que é um cara muito mais crítico, se sentindo empoderado, sentindo que a vontade, que ele melhorou de vida graças ao mérito próprio, né? Muitos entendem as oportunidades que foram criadas, mas atribuem principalmente a si a essa melhora de vida, e que agora na crise começam a questionar o quanto que essa melhora no acesso a bens de consumos e serviços aconteceu de fato de uma forma sustentável, e começa a sofrer. Só um detalhe aí para o nosso debate: essa é a primeira crise do Plano Real para cá em que o brasileiro começa a ter uma sensação de perda.
né? É uma crise em que esse brasileiro não está simplesmente adiando sonhos. E uma coisa é você adiar a sua primeira viagem de avião. Outra coisa é você descobrir que ao invés de passar 3 dias dentro de um ônibus, você pode passar 3 dias num avião e não ter mais dinheiro para viajar de avião. Perder dói muito mais que deixar de ganhar. E infelizmente esse brasileiro que enfrenta essa crise econômica, começa agora talvez a apresentar alguns sinais de sair dessa crise econômica, sai muito decepcionado com o que foi na visão deles, um voo de galinha nessa perspectiva de melhora da economia. Gilberto. Renato, sobre o medo de perder. O medo de perder fez a sociedade mais conservadora. A gente está cuidando mais do que, enfim, com medo de perder, enfim, e se tornando mais conservador por conta disso? Eu não tenho dúvida nenhuma de afirmar isso, e entendendo o conservadorismo não como um ponto de vista ideológico, mas como manter aquelas poucas coisas que você tem certeza e você acredita. O que acontece? A sociedade brasileira, assim como boa parte das sociedades no mundo inteiro, eles começam a se frustrar. Então, o Brasil que vinha até 2010 numa velocidade de crescimento muito grande da sua economia, fez com que se ampliasse o horizonte desses brasileiros. Aí ele foi desacelerando, ele foi se frustrando, ele foi desacelerando, depois começou a perder o emprego. E aí começou a ter que dar um passo para trás. E, meu amigo, o sujeito que aprende o gosto da champanhe não quer voltar para a cidra. O sujeito que deu essa melhorada de vida não quer dar um passo para trás. E aí ele vai se apegando àquelas poucas certezas, seja do ponto de vista dos valores, do ponto de vista dos costumes, e como um animal acuado também começa a ficar muito mais agressivo. Sabe aquele velho ditado popular que em casa que falta pão ninguém tem razão? É mais ou menos isso que tem acontecido com os brasileiros nos últimos anos. Renato, e como que essa modificação no comportamento de consumo influencia na política hoje, na sua opinião? Olha, total influência na política. Vamos entender que consumir não é um ato capitalista, como gostariam de alguns cientistas gostariam de entender. Consumir é um ato humano, do cotidiano. As pessoas consomem ao fazer qualquer tipo de transação comercial para comprar um produto ou serviço que de alguma maneira melhora a sua vida. Se as pessoas estão consumindo menos, a percepção sobre melhora de vida também piora. Também piora. Só que você soma isso a 2 outras crises que o brasileiro viveu. Uma crise de representatividade, né? Uma crise de que eu não consigo enxergar nenhuma liderança capaz de nos tirar dessa crise econômica que nós vivemos, né? E isso isso é reforçado com a crise política, ou seja, a grande crise do Brasil, que abarca todas essas, é a crise de perspectiva. E quando você não vê luz no fim do túnel, quando você não tem um mínimo de otimismo de que as coisas vão melhorar, você se retrai. Então você não quer contrair crédito com medo de não ter condições de honrar a sua vida, você evita a compra de bens duráveis e você tenta de alguma forma se manter da maneira que você está. Então isso tem uma total interferência no humor político dos brasileiros. Em 2006, em plena escândalo do mensalão, né, uma das maiores crises políticas que a gente enfrentou, o ex-presidente Lula ele foi reeleito com mais votos do que em 2002, e na época, no segundo turno, era atribuído ao Bolsa Família. Ano passado, a Fundação Perseu Abramo fez uma pesquisa com o pessoal da periferia de São Paulo e constatou onde o Fernando Haddad, do PT, tinha perdido a reeleição, foi o lugar que ele mais perdeu votos. E muito atribuída, justificativa, a questão da meritocracia. Eles não enxergavam o governo do PT mais como aquele do qual ele dependia, as políticas públicas das quais eles dependiam. Né? Por que essa mudança de visão dessa classe? E como que você vê isso hoje? Porque o presidente Lula está de novo muito à frente dos outros concorrentes. Eu queria emendar na campanha. Eu queria aproveitar e emendar, já que você está tocando nesse ponto. Combinando um pouco a sua resposta a respeito da questão do conservadorismo,
Porque nós podemos ler isso também de duas maneiras. Você tem hoje dois candidatos que, de certa forma, representam conservação. Quer dizer, Lula conserva esse projeto de ascensão social, melhoria nas condições de renda, enfim, alguns elementos aí de defesa, vamos dizer assim, do cara que não quer perder coisas. E o outro cara, que é o Bolsonaro, é o conservador do ponto de vista moral, do ponto de vista da segregação, eu sou diferente, tá certo? Talvez de valores de uma classe média mais antiga que não se identifica muito com essa nova classe média. Então, combinando a pergunta dela com essa questão, como é que você lê este cenário perante o qual a gente está vivenciando hoje? Eu vou começar pela da Desirê e chego na sua aí, claro, porque uma é consequência da outra. Vamos lá. O Lula, independente de qualquer outro juízo de valor que se possa ter com relação ao governo dele, ele era um líder político, é um líder político com total capacidade de falar ao povo. Né? Ele fala e as pessoas entendem. Ele foi seguido por dois presidentes que não têm na capacidade de falar ao povo entre as suas principais qualidades. Estou tentando ser generoso com os dois aqui. Né? Assim, nem a ex-presidente Dilma, nem o atual presidente Temer tem no carisma, na capacidade de interlocução com os mais pobres, as suas principais características. Né? Então, o presidente Lula era aquele sujeito que, durante a crise que o Brasil já viveu, o Brasil viveu a crise de 2008, por exemplo, 2008, 2009, virava e falava: amigo, vai comprar, que se você não comprar, o seu amigo que trabalha na fábrica vai perder o emprego. Isso. Ele dava uma perspectiva de que algo estava sendo feito. O presidente Dilma e o presidente Temer foram completamente incapazes de ter essa interlocução com as pessoas. Com isso, começou a existir um abismo gigante entre governantes e governados. Um abismo gigante que teve talvez a sua maior manifestação pública nas passeatas de 2013, né? Mas que também ficou muito presente no cenário eleitoral brasileiro. Não é à toa que o Brasil saiu dividido em 2014, mas dividido em três, né? Você teve aí 50 milhões de votos para Dilma, 50 milhões de votos para Aécio e 50 milhões de votos entre brancos, nulos e abstenção. O que significa na prática? Que o presidente eleito, que foi a Dilma, mas poderia ter sido o Aécio, eles partiram de 2/3 da desconfiança das pessoas. E eu uso essa constatação para mostrar o risco que nós estamos nas próximas eleições agora de outubro, né? Porque é o cenário eleitoral hoje. Qual é o risco? O risco é que sem a candidatura do presidente Lula, você tem uma fragmentação muito maior do processo eleitoral. Uma fragmentação que faz com que, muito provavelmente, nós teremos no segundo turno das eleições de 2018 dois candidatos com menos de 20% dos votos. Ou seja, vão para o segundo turno dois candidatos que, somados, não atingem nem a metade do eleitorado. O que significa uma possibilidade muito grande de uma instabilidade política que prejudica todo o resto do desenvolvimento do Brasil. Explicando um pouquinho melhor hoje os índices de intenção de votos do presidente Lula e do deputado Jair Bolsonaro. De um lado, você tem uma demanda. A demanda é enorme por renovação. A demanda é enorme por uma renovação nas pessoas, mas também na forma e no jeito de fazer política. Só que a oferta não tem dado a possibilidade para esses brasileiros pensarem algo novo. O que você tem é reedição da política tradicional. É como se o brasileiro quisesse mudar e os políticos fazendo de tudo para se manter aí de alguma forma no poder e fazendo a política tradicional, independente da esquerda ou da direita. Nesse cenário, as pessoas votam de que forma? De um lado, radicalizando uma posição anti-establishment,
que é a posição do Bolsonaro, que é mais do que uma posição de radicalismo de direita, é uma posição contra o sistema, né? Uma narrativa de que eu não tenho nada a ver com tudo que está aí. Então, entre as candidaturas postas, é uma candidatura com o maior poder de, alguma forma, aglutinar esses insatisfeitos. Eu acho que tem teto, eu sou cético com relação à candidatura do Bolsonaro, mas representa isso. E a candidatura do presidente Lula, que é, entre todos que está aí, talvez o candidato e o político que ofereça algo do seu passado mais claramente entendido para a população. Se a gente pergunta para os brasileiros quem era o presidente da República a última vez que a sua vida melhorou, a grande maioria dos brasileiros afirmam que é o presidente Lula. E não adianta falar que isso se deve ao preço das commodities internacionais, ou seja lá o que for. Objetivamente era ele, o presidente da República, a última vez que a vida da maioria dos brasileiros mudou, e ele, de alguma forma, capitaliza eleitoralmente esse legado das suas duas gestões. Renato Bicalha. Olha, Renato, eu queria voltar um pouquinho na questão da classe emergente, dessa classe que ascendeu. A gente coloca o consumo como reflexo das políticas econômicas, como reflexo do desempenho da economia. Mas, na verdade, o consumo é um grande motor do desempenho da economia. Ele alavanca a economia. A gente teve, por exemplo, na crise de 2008, da grande crise mundial de 2008, a gente teve as políticas anticíclicas, que foram bem sucedidas. A gente cresceu naquele ano 4%, baseado no crédito, baseado no consumo, principalmente para essas classes C e D. Hoje a gente está numa fase de crise continuada. A gente não pode dizer que retomamos o crescimento. O último dado do PIB mostra que a gente estagnou. Você acredita nesse cenário que possa haver crescimento econômico sem olhar para essas classes C e D, sem uma política de crédito, sem uma política de distribuição de renda? Excelente pergunta. Não existe nenhuma possibilidade de retomada real do consumo sem que se olhe para o processo de diminuição das desigualdades econômicas no Brasil e que, portanto, o empoderamento econômico dessa classe C, ou dessa nova classe média brasileira, ou desses batalhadores, ou o nome que cada um se sentir mais confortável para dar. Né? O que a gente vê é que não basta apenas as políticas anticíclicas. Né? Então, quando a presidente Dilma começou a enfrentar dificuldades na economia, ela tentou repetir algumas fórmulas que o presidente Lula tinha colocado, só que ela não conseguiu oferecer uma perspectiva e um otimismo para esses brasileiros como o presidente Lula conseguiu oferecer. Tanto que mesmo quando se ofertava crédito, muitas vezes você não tinha uma demanda que respondia a essa oferta de crédito. O fato hoje é que o Brasil é um país completamente desigual. Nós vivemos numa sociedade onde os 6 homens mais ricos têm uma renda compatível aos 100 milhões mais pobres. Essa sociedade com tamanha desigualdade não tem como fazer crescer a sua economia sem oferecer condições mínimas para que a grande maioria dos brasileiros consigam ter uma melhora no seu padrão de vida que se dá através do consumo de produtos e de serviços, de cultura, de educação, né, de aumento da bancarização. Isso não se trata de ter uma visão de sociedade mais ligada ao campo A ou ao campo B. Isso se trata de ter uma visão clara de que um mercado consumidor gigantesco como o Brasil só consegue fazer a sua economia girar se esta classe média do ponto de vista de renda está comprando. Se ela não está comprando, não tem melhora dos dados macroeconômicos que de alguma forma estejam presentes aí no dia a dia das pessoas com o aumento de consumo da classe C. Então você não é otimista em relação à política econômica atual, a atual condução da política econômica, que é ortodoxa e anticonsumo? Olha, o que a gente vê é que também não basta ter uma política a favor do consumo e de alguma forma vacilar
nos outros marcos macroeconômicos. Então, assim, não é possível tolerar a inflação. O Brasil já passou por períodos de hiperinflação. E essa tolerância à inflação foi um dos erros do último governo, do governo da presidente Dilma, né? Por outro lado, você não ter políticas reais de inclusão das classes C e D no mercado de consumo, se você não ter políticas reais de aumento do salário mínimo, você não vai conseguir fazer com que o consumo reestruture. Então, o que a gente vê é que durante um período se fez as políticas de inclusão de consumo, no período pós-Lula, né, no governo Dilma, mas que se esqueceu de alguma forma dos outros dados econômicos, e talvez um grande indicador seja a política de taxas de juros, né, onde você tentava controlar a inflação, fazendo com que o consumidor pagasse mais caro pelo crédito. E isso de forma nenhuma é algo bom para o crescimento sustentável da economia. Mas só com a Dilma que a gente teve aquela tentativa de redução dos juros para o consumidor. Deixa eu falar, vamos voltar para esse assunto, porque realmente é a grande discussão do momento. O Voz Ativa vai para um pequeno intervalo, a gente volta já já. Roda gigante. A gente quer ter voz ativa no nosso destino mandar. Roda gigante. A gente quer ter voz ativa no nosso destino mandar. Estamos de volta com o Voz Ativa, conversando com Renato Meirelles. Renato, eu me lembro de uma entrevista que a gente fez tem uns 3, 4 anos e que você dizia que você acompanhou em várias entrevistas, né? Fez várias entrevistas em favelas e que tinha uma senhora que comprou uma máquina de lavar a prestação e você chegou para ela e falou: minha senhora, mas se a senhora, ao invés de comprar em 12 meses, comprasse à vista e guardasse seu dinheirinho, sobraria mais da metade do dinheiro que a senhora gastou para comprar a prazo. E ela te respondeu: o senhor já lavou roupa com a mão? Você falou: não. Então, eu não quero nunca mais lavar roupa com a mão e eu então vou pagar esse preço para ter a máquina de lavar. Essa era uma realidade que a gente viveu do governo Lula. A ex-presidente Dilma chegou a baixar a taxa de juros para o consumidor na marra, né, através do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, veio uma represália, voltaram com uma taxa absurda, e hoje você diz que o consumidor está preocupado sem saber se deve ou não se arriscar, né? E aí se coloca a questão: o brasileiro hoje tem condições de voltar a fazer o crediário? Quer dizer, quando você tem uma paralisação nos aumentos do salário mínimo, né, um desemprego grande, a pessoa preocupada, você acha que existe margem para tentar retomar aquele crescimento? O que deveria ser feito? Tirar dos ricos, que você falou que são, tem o dinheiro de quase 50% dos brasileiros, ou vamos continuar pegando o dinheiro de quem trabalha, de quem recebe salário? Eu queria só complementar essa pergunta, porque o governo agora ele acredita que tendo, deixando a recessão para trás, juro baixo e inflação baixa, o emprego em algum momento vai ser retomado, logo estariam dadas as condições macroeconômicas para a retomada. Você enxerga isso, ou seja, complementando isso que o... Bom, vamos lá. Quando a gente vai olhar do ponto de vista econômico, a gente tem melhoras reais em alguns dos indicadores, né? Então você teve uma redução do aumento do desemprego, né? Você tem um processo de desaceleração e agora começa a ter de criações de vagas formais. Vagas formais interferem diretamente em duas questões para o consumidor. Em primeiro lugar, dá a segurança de poder tomar crédito. E,
Em segundo lugar, é a comprovação do crédito. Você consegue ter um crédito aí mais barato, de alguma forma lastreado para isso. Então, do ponto de vista do ambiente econômico, você começa a ter um sentimento, aí uma possibilidade de fato ter um crescimento dos bens duráveis, que foram talvez um dos setores mais represados durante esse processo de crise econômica. Por que isso não avança numa velocidade maior? Né? A primeira tem a ver com aquela crise de perspectiva que nós comentamos no bloco anterior. Os brasileiros não sabem se esse emprego que ele arranjou agora, ele vai continuar no mês que vem, vai continuar daqui a 6 meses, ele vai ter condições de honrar essa dívida que ele entraria na compra através de um crediário de um bem durável. A outra razão é que a gente vê que a única coisa que de fato cresceu durante essa crise econômica do Brasil é a capacidade do consumidor em ser mais críticos e analítico na sua escolha. O que cresceu na crise foi o consumidor. Não o consumo, mas o consumidor. Ele é um consumidor que pesquisa muito mais preço do que pesquisava antes. Ele é um consumidor que, de alguma forma, não topa mais pagar mais caro por uma marca premium só pelo status da marca. Se a gente for comparar com a crise de 2002, por exemplo, onde cresceu as marcas talibãs, né, e depois assim que a economia voltou a crescer, as marcas talibãs acabaram, nessa crise o processo de retomada para as marcas líderes vai ser um pouco mais demorado e vai exigir das marcas líderes um processo de inovação muito grande. Então, por essa situação, não é igual ao cenário de outras situações, mas sim a economia está começando a ser percebida pelo consumidor, pelo menos por uma criação de instabilidade, de maior estabilidade, ou seja, parou de piorar. Né? Esse sentimento já começa a aparecer nas pesquisas que lá no Instituto Locomotiva nós estamos desenvolvendo. Gilberto, puxar de novo para a política um pouquinho, esse eleitor consumidor, ele tem na ideia de democracia um valor fundamental? Boa pergunta. O que a gente tem visto é que ele acredita no poder do voto, mas está começando a entender que a democracia e a gestão dos serviços públicos, das escolhas do governo, não podem ser um Big Brother. O que é o Big Brother? Você aí vota de 4 em 4 anos lá para presidente, mas não participa de nenhuma decisão do que acontece dentro da casa. Esse modelo de democracia Big Brother não está mais fazendo sentido para esse consumidor que foi empoderado nos últimos 20, 25 anos. Então, o que existe é uma radicalização por parte do cidadão em poder ser mais senhor do seu destino e das suas escolhas. Vou dar 2 exemplos aqui. Se ele vai hoje num banco e ele passa 3 horas na fila de um banco, ele sabe que pelo Código de Defesa do Consumidor ele pode ir no PROCON e esse banco vai ser multado. Ele sabe se ele tem um plano de saúde privado e aquele plano de saúde privado não ofereceu os serviços que foram contratados, ele entra com uma ação e rapidamente consegue ter garantido o seu direito. Agora, na fila do SUS, ele reclama para quem? Ele entra num posto de saúde, ele vê uma placa escrito agredir funcionário público é crime previsto em lei. Mas ele não vê uma placa escrito é direito do cidadão, saúde pública gratuita e de qualidade. Não existe um código de defesa do cidadão que, de alguma forma, empodere esse cidadão para fazer valer os seus direitos. Então você tem um Estado que muito cobra, mas que não está, de alguma forma, tentando resolver os problemas flagrantes que existem na qualidade desses serviços públicos. E isso é um problema que veio para ficar. Mas isso não tem a ver, por exemplo, com a casta estatal, quer dizer, o Estado que vive para si mesmo. Quer dizer, você tem um enorme funcionalismo, você tem os poderes legislativo, executivo, judiciário imensos, preocupados com com seus próprios privilégios, com as suas próprias condições. Veja, recentemente nós temos aí o absurdo de juízes querendo fazer greve por causa de uma decisão judicial, quer dizer, a respeito de privilégios
que esses caras têm. Auxílio moradia, né? O que é a historinha do auxílio moradia. Ou seja, o próprio Estado não tem interesse, ele parece que ele funciona para si mesmo. Então, como é que você consegue pensar numa ideia de reformar esse Estado com essa resistência, ao mesmo tempo corporativa do Estado e com as formas de recrutamento legislativo que a gente tem, por exemplo? Como é que você imagina? Como é que mexe nisso? Como esse eleitor, esse cidadão consumidor que a gente está falando, enxerga isso aí que o meu colega está dizendo? Como que ele enxerga isso? Exatamente esse Estado que vive para si mesmo. Vamos lá. O que a gente encontra hoje? Você tem na prática uma polarização política capitaneada pela elite. De um lado, a elite empresarial do Brasil. Do outro lado, a elite do funcionalismo público. Se você vê o processo de impeachment, quem saía basicamente às ruas tinha uma escolaridade aí 30%, 40% maior do que a média nacional. Tinha uma renda 30%, 40% maior do que a média nacional. Se deixaram pautar pela pauta da velha política, deixando de lado o interesse da maior parcela da população brasileira. Eu queria entrar em alguns pontos que dialogam muito com o papel do Estado, né? Eu estava participando de uma banca de seleção de um desses movimentos de renovação política, e aí um colega meu dessa banca perguntou para um morador de favela que quer ser candidato a deputado se ele era a favor do Estado mínimo. E a resposta dele foi genial. Ele falou: o Estado não existe onde eu moro. Como que é um Estado menor do que esse? Né? Foi de uma sensibilidade fantástica. Por outro lado, você tem no movimento mais ligado à esquerda uma dificuldade gigantesca de discutir eficiência. Sim. Então nós temos de um lado a direita falando que tem que ter um Estado menor para uma população que usa os serviços públicos. Nós temos aí mais de 70% das famílias que tem alguém da família estudando no colégio público, mais de 70% das famílias que teve alguém da própria família que usou o SUS, né, o Sistema Único de Saúde. Então, quando você fala menos Estado para a grande maioria da população, ele fala: eu vou ter algo que eu tenho qualidade não é boa, é negativo, eu vou ter menos ainda. Por outro lado, você tem de uma parcela mais ligada à esquerda, por conta da relação com a corporação do funcionalismo público, uma dificuldade gigantesca de discutir a eficiência do Estado. Então, enquanto a discussão na ótica das pessoas, dos brasileiros, desses milhões de pessoas que a gente estuda todo dia, não tem a ver com o tamanho do Estado, tem a ver com um Estado que funcione, com chegar num posto de saúde e ser bem atendido, com ter acesso ao ensino superior, com ter acesso a uma escola pública de qualidade. Mas, Renato, desculpa, você acha que a população consegue fazer esse link de Estado com prestação de serviço? Porque quando você vê uma pessoa classe média que é assalariada e que defende o Estado mínimo, ela não pensa, por exemplo, que hoje, pelo menos aqui em Minas Gerais, cresceu muito o número de estudantes esse ano que saiu da rede privada para a pública. E é a mesma pessoa que defende que o Estado é muito grande, que o Estado é muito inchado, e aí quer diminuir, esvaziar esse Estado. E aí ele não vai ter essa oportunidade da escola pública. Porque a grande maioria, dialogando um pouco com a sua primeira pergunta, tá? A grande maioria das pessoas não defende Estado mínimo. Nós que lemos jornais, nós que lemos, que somos parte de uma elite mais informada, achamos que quem é contra a Dilma defende Estado mínimo e acha que esse é um pensamento homogêneo. Isso nem de perto é verdade. As pessoas querem um Estado que funcione. Quando sobre a pesquisa da Perseu Abramo, por exemplo, em São Paulo, fala que, olha, as pessoas estão querendo contar menos com o Estado. Se apressaram em dizer que isso é o crescimento de um pensamento mais liberal, de tamanho do Estado. Não, amigo, isso tem a ver com o Estado, seus políticos que estão aí, eles não resolve a minha vida. Só que, infelizmente, boa parte da pauta política é feita à margem do pensamento da maior parcela da sociedade brasileira. A sociedade brasileira quer um Estado que funcione. Nós fizemos lá no Instituto Locomotiva a seguinte pergunta: você acha que você paga muito imposto? A grande maioria
diz que sim, 79% afirma, não, eu pago muito imposto. E daí a gente colocou a seguinte situação: se você pudesse escolher entre manter a qualidade do serviço público que você tem hoje e pagar menos imposto, ou manter o imposto que você paga hoje e melhorar a qualidade do serviço público, 8 em cada 10 brasileiros gostariam de manter o que paga de imposto hoje e melhorar a qualidade do serviço público. Só que isso é algo que tem que ser enfrentado pelos governantes. Tem que ser enfrentado pelos governantes. E muitas vezes não é. Por conta das corporações, de alguma forma, tentarem manter os seus privilégios e por conta de uma outra polêmica fundamental que existe entre esquerda e direita e falsa entre meritocracia e oportunidade. Sim. A esquerda tende a dizer que a meritocracia é uma falácia. E a direita diz que, olha, você não pode dar para os outros de graça algo que ele não tem. Você não pode dar o peixe e não ensinar a pensar. Vamos lá. Eu quero dizer aqui que eu defendo a meritocracia. Eu e a grande maioria dos brasileiros. Eu defendo o direito de que alguém possa saber que quanto mais ralar e mais trabalhar, mais longe vai conseguir chegar. Agora, eu sou um homem branco, terceira geração de universitários da minha família, que nasceu em São Paulo. E só pelo simples fato de ser um homem branco que nasceu em São Paulo, eu ganho 60% mais do que uma mulher negra de ensino superior que nasceu em São Paulo. Então, eu não conquistei os 60% a mais do que eu ganho porque eu tive mais mérito do que essa mulher negra. É porque eu larguei na frente. E não existe meritocracia sem existir igualdade de oportunidades. Só que a esquerda e a direita só fica dessa falsa polêmica sobre isso. É condição da meritocracia todos largarem do mesmo lugar. E isso, diferente do que o que a direita brasileira pensa, não é um pensamento socialista. É um pensamento liberal, de gerar igualdade de oportunidades. E essas discussões, infelizmente, passam à margem do fla-flu que virou a política brasileira. Bicalho. Olha só, eu queria levar para a economia esse raciocínio, essa pergunta que você respondeu um pouco antes, de entendimento das classes emergentes, da estrutura do Estado. Mas queria levar para a economia, porque tem uma coisa importante que é, em contraponto ao tripé macroeconômico ortodoxo, a gente tem um tripé que foi o que levantou essas classes emergentes, o que criou condições para o consumo e tudo mais, que foi uma política de crédito, apesar de todos, a gente tinha juros altos e tudo mais, mas a gente teve uma política de incentivo ao crédito. Gastos do governo, que gera emprego e gera renda para a população, e os programas propriamente de distribuição de renda. Esse que vai na raiz. A gente não teve aí a reforma tributária, que seria importante e tudo mais, mas a gente teve esse tripé, que é um tripé de gestão rápida de política macroeconômica. Essa classe emergente e que sofreu muito na crise recente, você acha que no debate político-eleitoral existe, esse assunto ele impacta de alguma maneira o voto, ou os membros dessas classes emergentes estão preocupados com isso, vão discutir isso, o discurso político vai estar voltado para isso? Não, inclusive, complementando, você acha que isso vai repercutir, ou está repercutindo já no voto? Porque o Bolsonaro não entende nada de economia e deixou isso muito claro, que não entende, que vai chamar alguém que entende e tal, não sei o quê. Está mais preocupado com a segurança, porque o governo já colocou o exército na rua, o tema virou segurança, num momento como nós estamos vivendo, de tentada de retomada do crescimento? Vamos lá, a velocidade da retomada da economia não está nem de perto sendo percebida pela população e nem ocorrendo na velocidade que o governo gostaria que ocorresse. E a pauta da segurança pública é uma pauta transversal às classes econômicas e que o governo fez uma manobra... Desculpe, me parece que ele abriu mão, porque ele veio com aquele tripé lá, né, de mexer na economia, com reforma reforma do trabalhista, reforma da Previdência, agora ele vem e enfia
muda totalmente, abre mão do resto e vem com a segurança. Parece que ele está correndo quanto tempo? O governo fez uma tentativa de mudar uma pauta da discussão nacional e colocar essa pauta que já existia, que era uma pauta de segurança, no colo do governo. Foi um movimento questionável do ponto de vista da eficiência das políticas públicas, mas um movimento político que sim trará dividendos eleitorais. A economia... Caso bem sucedido. Caso bem sucedido até eleição. O ponto do ponto de vista eleitoral não tem a ver se vai resolver o problema da criminalidade ou não. Aliás, provavelmente não será resolvido o problema da... O risco é imenso de dar errado. Tem um risco gigantesco de dar errado. Aliás, a médio prazo é um risco quase total de dar errado. Né? Mas que do ponto de vista eleitoral pode sim trazer dividendos aí, né? Para o candidato do governo. Que seria? Aí pode ser um monte de coisa. Aí pode ser um monte de gente. Aí pode ser aumento de Rodrigo Maia, por exemplo. Mas é agora. O Temer está tentando se viabilizar. É recente. 88% de rejeição negativa? Como assim? O que nós temos que ver é que um candidato do... Qual é a possibilidade... Eu já respondo a candidatura do governo. Vamos eu respondo a questão da... eu já falo dos players com o maior prazer que estão na candidatura. Mas o que a gente tem hoje? A gente tem uma população que viu que a situação parou de cair. Uma dificuldade gigantesca de dar um propósito para essas políticas econômicas, uma dificuldade do ministro Henrique Meirelles, uma dificuldade da comunicação do governo. Então, se a gente faz um teste, por exemplo, e fala num grupo de pesquisa, você notou que o preço dos alimentos caíram? Todos falam, sim, mas o gás subiu. Imediatamente. Se o governo comunicasse, o gás está mais caro do que nós gostaríamos, mas o preço do alimento já começou a baixar, muda a narrativa. A mesma discussão do Bolsa Família. Hoje 60% da população é a favor do Bolsa Família, 40% é contra. Se você muda o jeito de perguntar e fala, você acha que é possível o Brasil crescer de forma sustentável sem que toda criança esteja dentro da escola? 99,5% dizem não, é impossível, toda criança está dentro da escola. Você sabia que milhões de crianças só estão na escola estudando, então na rua pedindo esmola, graças ao Bolsa Família? Qual é a sua opinião sobre o programa? A aprovação do Bolsa Família sobe consideravelmente. Então tem uma questão de uma discussão de narrativa. E as candidaturas tradicionais, da política tradicional, ainda estão fazendo questão de discutir o passado. E a demanda da população é discutir o futuro. Então, a capacidade da economia influenciar ou não o processo eleitoral está muito ligado à velocidade e à forma da população perceber isso, mas também está ligado a se essa discussão vai continuar a discutir, se essa eleição vai discutir os temas da velha política ou vai conseguir oferecer uma perspectiva de futuro. Né? E está difícil pelos players hoje colocados de fazer uma discussão de futuro. Não parece muito claro que existe uma estrada muito aberta para um outsider e a gente está ainda esperando por esse nome, o universo político? Eu não tenho dúvida. O Macron brasileiro? Olha, que não é outsider, coisa nenhuma. Eu acho que tem uma questão além da discussão teórica do que é ou não é o outsider, como a gente já disse antes, é uma demanda por novos rostos, mas também de uma nova forma de fazer política. Eu não tenho dúvida nenhuma que a demanda é por alguém de fora. Todas as pesquisas apontam isso, e não é à toa que uma eventual entrada do Luciano Huck nesse cenário ia mexer consideravelmente com esse cenário no campo da esquerda e também no campo da direita. Joaquim Barbosa também teria esse poder? O Joaquim Barbosa tem uma possibilidade de construir uma narrativa como foi a narrativa do presidente Lula, de alguém que veio de baixo, que construiu uma história. Não, é uma candidatura que não vai ter nenhum resquício de debate sobre corrupção e tudo mais, mas que de alguma forma, como negro, como alguém que veio de baixo e chegou à presidência da Suprema Corte, conseguiu ao mesmo tempo aliar
a narrativa da meritocracia com a narrativa de que é preciso oferecer igualdade de oportunidade para todos. O que acontece é que o ex-presidente do Supremo, Joaquim Barbosa, também tem um pavio curto, é conhecido por esse pavio curto que cria aí um cenário grande de Agora, o que o Meira falou ali, você acabou não respondendo. Que candidato é esse que o governo teria para concorrer com diferente do que boa parte dos analistas políticos pensam, o que nós temos visto aí nessa análise de cenário é que um candidato do campo governista que tenha 40% do tempo de televisão e que consiga construir uma narrativa de que não servem aos partidos, mas servem ao Brasil e ao cidadão, teria uma chance de, nesse cenário de fragmentação política, chegar nos 20% necessários para ir no segundo turno. Não acho que esse candidato seria o Rodrigo Maia, não acredito que o candidato seria o presidente Temer, tamanha rejeição que o presidente Temer, mas o ministro Henrique Meirelles teria sim condições de construir uma narrativa que fala que não servem aos políticos, ele serve ao Brasil, que quando o presidente Lula estava numa situação econômica, só para terminar, quando o presidente Lula estava numa situação econômica ruim, de estabilidade, de cenário, ele chamou para o Banco Central, né, e graças ele conseguiu estabilizar a inflação e de alguma forma tornar possível os programas sociais. Ele está sinalizando como alguém que, por outro lado, que quando o Temer encontrou uma situação política do jeito que está, também chamaram um especialista. Então, essa narrativa de que quando os políticos fazem besteira, quando os políticos fazem besteira, é possível construir. Você já viu o Meirelles falar em público? Você estava dizendo a respeito... Eu já vi, você já viu o Meirelles falar em público? Então, se você vê o Meirelles falar em público, você vai ver que, por exemplo, quando ele fala nos vídeos de igreja, ele tem um modelo de carisma diferente. Quando você vê o teleprompter nos programas, e por isso que eu estou colocando como premissa de uma possível viabilidade do Meirelles, ter 30%, 40% do tempo de televisão, ele tem um carisma grande na tela. É diferente do que a gente vê todo dia no Jornal Nacional. É diferente do ele é didático, mas ele não vai ser ligado pela classe trabalhadora, pela classe C, ao ministro que fez as reformas da Previdência, da trabalhista que quis fazer a reforma da Previdência. Essas reformas são rejeitadas pela população. Todas as maldades. Exatamente, é o ministro das maldades. É o ministro que não entregou. É o ministro do crescimento de 1%, que não é nada. Crescimento, veja, a partir é mais que isso. E é o ministro do 170. Mas ele pode falar que ele virou a página da recessão. Não, cadê o carisma do cara? O que eu estou falando não tem crescimento ainda. Vamos lá. Mas paramos de cair. Mas não é inflexão. Sim, mas paramos de cair. Posso responder? Claro. Mas eu Vamos lá. O que nós temos visto é o seguinte: a possibilidade narrativa do processo. E as pessoas acham que hoje está um pouquinho melhor do que estava há 2 anos atrás. Então, essa história de estou construindo é uma narrativa possível de ser feita. E eu não estou defendendo se houve ou não houve resultado na política econômica do Meirelles, nem defendendo nem sendo contrário à política econômica do Meirelles. Não me cabe isso. Eu, como intérprete da opinião pública, tento entender qual é essa demanda que a sociedade tem. A sensação de que algo está sendo feito é uma demanda possível de ser construído por um candidato que vai ter 30% a 40% do tempo, se vier a ser candidato, teria 30% a 40% do tempo de televisão, que vai ter um cenário de que a questão do desemprego começa a diminuir uma pauta para isso e que pode também chamar para si parte da autoria do que foram os programas sociais desenvolvidos para a época do presidente Lula. Nós vamos ter que fazer mais um breve intervalo, né, porque o tema está quente, né, esquentou bem no fim, mas a gente retoma ele. O Voz Ativa faz um intervalo e a gente volta já com o terceiro e o último bloco do programa. A gente quer ter voz ativa no nosso destino mandar.
gigante. A gente quer ter voz ativa no nosso destino mandar. Estamos de volta ao Voz Ativa, hoje conversando com o publicitário Renato Meirelles. As fake news estão no centro do processo eleitoral. Estão mobilizando o TSE, os partidos e a imprensa. Vamos conferir uma reportagem sobre o tema. Assuntos relacionados à saúde, segurança pública, economia nacional, processo eleitoral ou que afetem o interesse público e que sejam comprovadamente falsos gerariam penas de até 2 anos de detenção para os seus divulgadores. É o que previa o projeto de lei do Senado, que acaba de ser engavetado pela Comissão de Constituição e Justiça. A ideia original era coibir as chamadas fake news, essas notícias falsas que pipocam na internet e que volta e meia também ganham as páginas dos jornais. Ainda um pouco mais complicado será interromper o que já vem acontecendo tanto nos Estados Unidos quanto na Rússia, o uso de robôs para repercutir informações. Esses robôs são programados para buscar qualquer questão controvertida e transformá-las em algo potencialmente favorável para alguém. Saber como depurar o que é verdade, detectar o que foi estrategicamente inventado, ou simplesmente enxergar o que é falso e o que é verdadeiro, são desafios que se impõem nesta segunda década do século XXI. A pergunta é: e os institutos de pesquisa saberão lidar com esse novo cenário? Vocês vão saber lidar com isso aí? Bom, eu acho que até estão lidando bem, porque nos Estados Unidos conseguiram eleger um presidente da República utilizando fake news e utilizando também informações dos internautas, né? Porque você cria uma rede e manda mensagens específicas para cada grupo que te interessa conquistar. Como é que você vê agora a eleição? Porque a nossa eleição fala que é igual de 89, mas não é. Porque nós estamos com... Porque os eleitores não são os mesmos de 89. E as realidades são outras na comunicação. Olha, acho que o grande desafio é como juntar as ferramentas tradicionais e consagradas de pesquisa com a velocidade que as novas tecnologias têm para o processo de influência e definição do voto dos eleitores, né? Então, tão importante quanto chegar à fotografia de um determinado momento, que é a frase que em geral os institutos de pesquisas falam, é entender qual é esse processo. E isso não se dá apenas com as ferramentas tradicionais de pesquisa. Agora a gente tem que entender um pouquinho da onde vem esse crescimento do fake news e o que diferencia as próximas eleições brasileiras do que foi a eleição norte-americana, né? Primeiro que o fake news é um fenômeno que cresceu com as novas tecnologias, com as capacidades dos robôs divulgarem notícias falsas, mas também com notícias que de alguma forma dialogam com o posicionamento dos internautas. Então, o que a gente vê hoje é uma vontade muito grande das pessoas reproduzirem aquela informação que concorda com aquilo que ele pensa, sem estar muito preocupado com a veracidade. Então, basicamente, você tem um crescimento orgânico das fake news, né, também alimentado por um eleitor que está ficando escravo dos algoritmos, que tem como função formar grupos cada vez mais homogêneos entre si e heterogêneos entre eles. Então, se nós formos, por exemplo, ver uma rede social de um morador da Moca, em São Paulo, que adora futebol, você vai ter certeza que o Juventus tem mais torcedor do que Flamengo no Brasil, pela rede social dele. É isso que o algoritmo faz para o nosso telespectador e para o nosso ouvinte entenderem, né? Então, isso cria um caldo muito propício para a proliferação do fake news. Por que as estratégias digitais vão ter uma importância um pouco menor do que alguns analistas que estão mais preocupados em vender as suas ferramentas do que entender o que vai acontecer no Brasil estão dizendo por aí? Porque a internet tem um efeito em democracias de voto opcional diferente de democracias de voto obrigatório.
que eu estou querendo dizer com isso? Numa democracia de voto opcional, você precisa quem vota? Os engajados. Então, a internet é uma excelente ferramenta para você engajar mais alguns e desengajar outros. Numa democracia de voto obrigatório, como é a democracia brasileira, isso tem um efeito menor. E eu não estou nem falando dos 35 milhões de eleitores que não acessam a internet. O outro fator é que no Brasil nós temos audiências de televisão concentradas, diferente do que é a audiência de televisão nos Estados Unidos. O que faz que nessa comparação a TV ainda tem um papel importante no processo de convencimento dos eleitores, né? Então, é óbvio que a discussão nas redes funcionará, é óbvio que o consumidor tem um pensamento digital, ele quer se sentir protagonista desse processo de decisão, mas a comparação da eleição brasileira com a eleição norte-americana beira o charlatanismo do ponto de vista técnico. Aproveitando aqui a coisa de fake news, eu queria pular para a Marina Silva. Ela tem repetido bastante que ela foi vítima de fake news em 2014, porque falaram que ela ia tirar o prato de comida, bom, tudo aquilo. Eu queria aproveitar e perguntar como é que você vê as chances tanto dela como do Ciro, porque a gente está falando assim, Bolsonaro, Lula e esses dois Meirelles aí também veio para sim, tona. Mas como a gente já falou um pouquinho do Meirelles, eu gostaria de saber desses dois nomes aí que voltam. Marina, 20 milhões de votos, e o Ciro, que quer ser o nome das esquerdas, né? Vamos lá. A candidata Marina Silva, ela tem alguns desafios aí, erros que ela não pode repetir nessa eleição, se ela quiser ter alguma chance no processo eleitoral. Né, a primeira questão dela, ela tem posições um pouco mais firmes, né? O Brasil, nesse cenário de incerteza, procura de alguma forma lideranças com uma imagem mais forte. Eu não estou dizendo que ela não é uma candidata com posturas fortes, estou dizendo que a forma de apresentar essas posturas não é vista como uma forma forte para a maioria da população brasileira. Então ela precisa começar dizendo que ela quer de verdade disputar a eleição. Um movimento que a gente vê de muitas vezes ela inclusive pensar que com outras composições poderiam ser feitas, ela inclusive como numa atitude de desprendimento não comum aos políticos, sendo candidata a vice, como já foi no caso do Eduardo Campos. Né? Agora, ela tem que enfrentar também uma clareza um pouco maior para a opinião pública sobre quais são as posições dela com relação a isso. O que ela tem a favor dela? Uma história de vida de alguém que veio de baixo, que enfrentou as dificuldades e que conseguiu vencer. E alguém que, como não ocupou cargos no executivo, tem a capacidade de poder não ter nenhuma denúncia ou mancha de corrupção em torno dela. Né? Então é isso que pode tornar alguma viabilidade, mas eu sou relativamente cético à capacidade que a senadora Marina Silva terá de conseguir mostrar essa narrativa para a população brasileira. Porque ela não tem nem partido, quase, né? Ela não tem nem tempo de TV, não tem... Partido, tempo, estrutura, a forma de como fazer isso, mas um brilho no olho também de se apresentar como uma candidata alternativa. E o Ciro Gomes? E o Ciro? Inclusive com o que está se falando, eventualmente, especulando ele com o Haddad... Vamos lá, o ex-ministro e ex-governador Ciro Gomes, ele tem um discurso anti-establishment que de alguma forma se aproxima do discurso anti-establishment do Bolsonaro. E antes que o telespectador me xingue, deixa eu explicar. Eu estou falando da contundência da forma de colocar as suas opiniões, que pode aglutinar uma parte da orfandade dos eleitores do Lula. Né? Então isso é uma possibilidade que existe. Se ele rapidamente crescer, rapidamente estou dizendo, daqui até junho, crescer a intenção de votos, ele é um candidato que dificilmente não estará
no segundo turno da eleição. Arrisco dizer que numa improvável apoio do PT numa chapa a Ciro Haddad, é muito difícil tirar o Ciro Gomes. Por que eu não dou isso como tirar o Ciro Gomes do segundo turno? Né? Por que mesmo nesse cenário de apoio do PT eu não dou como 100% certo a presença do Ciro Gomes no segundo turno? Porque o Ciro Gomes tem uma capacidade impressionante de dar tiro no próprio pé. Né? Então o histórico eleitoral dele mostra que ele muitas vezes é o principal concorrente dele mesmo do ponto de vista da opinião pública. De novo, você fazer juízo de valor político aqui do temperamento, da candidatura. É um temperamento que ao mesmo tempo que fortalece no sentido da contundência, enfraquece na capacidade de, quando você fala muito e com muita contundência, você pode dar um tiro no pé. E para o Ciro não basta simplesmente não dar nenhuma bola fora na narrativa. Ele não pode falar nada que possa ser vista ou interpretada como uma bola fora. Porque também existe uma leitura da imprensa de tentar achar situações, em especial de machismo, para colar na imagem do Ciro Gomes, né? Agora, a gente está falando dos outsiders de direita e a esquerda já lançou o Boulos, né? Filiou o seu PSOL. O Lula fez um vídeo, né, elogioso, um vídeo de apoio, entre aspas, aí. Como é que você viu o Guilherme Boulos? Vamos lá, eu vou usar o exemplo do Boulos para falar dele e da Manuela Dávila e também para diferenciar o Lula do PT. O Lula esteve presente na candidatura no Congresso do PCdoB, que lançou a candidatura da Manuela Dávila, quando lideranças petistas criticaram o PCdoB lançar uma candidatura. O Lula gravou um vídeo para o Guilherme Boulos, associando a trajetória do Boulos também à sua trajetória, que pessoas que achavam impossível a candidatura dele em 89 e por aí vai. O que mostra isso? Que o Lula tem um pensamento um pouco menos hegemonista do que a média do PT. E o Lula entende melhor do que o Partido dos Trabalhadores uma oportunidade que a esquerda tem de ter um pensamento maior de frente, né, de aparecer com um posicionamento maior do que frente. Mas falando objetivamente das candidaturas, o Boulos tem a possibilidade de crescer em um território ligado mais à igualdade de oportunidades. Né? Um território de uma orfandade de um eleitor mais tradicional do presidente Lula. Então a gente tem, eu pudesse talvez dividir o eleitorado do presidente Lula em 3 eleitorados. Né? Você tem um eleitorado militante ideológico, que é 1/3 do eleitorado do Lula, que também é tradicionalmente um eleitorado da esquerda, e não é à toa que seja quem for um candidato do PT não vai ter menos do que 10 ou 15% dos votos. Tá lá. Você tem um eleitorado do Lula ligado a essa nova classe média urbana, né, que de alguma forma teve um processo de ascensão econômica e de acesso ao crédito especialmente, que não é ideológico, e um outro eleitorado que não é nada ideológico, que é a classe C e D do Nordeste, em especial do interior do Nordeste. Né? Esse eleitorado mais ideológico é um campo em que o Boulos tem condições de crescer, e se ele construir uma narrativa de moradia, talvez consiga crescer também parte desse eleitorado mais urbano, dessa classe média mais tradicional aí, ligada ao PT. A candidatura da Manuela Dávila é uma candidatura de radicalização nos direitos civis. A candidatura da Manuela Dávila tem um potencial gigantesco de falar para essa mulher que não se sente representada na política, né? O número de mulheres que não se sentem representadas na política é 15 pontos percentuais maior do que o do homem, falando da maternidade, de uma narrativa de creches e de uma narrativa de que em pleno século XXI é inadmissível você ter situações de machismo, de violência contra a mulher, ou de mulheres ganharem
ganharem menos do que os homens, né? E ela pode crescer muito nesse campo para uma parcela um pouco mais escolarizada, ligada ao movimento progressista, mas também para eleitores mais liberais, né? Vamos entender que direitos civis não é uma bandeira exclusivamente da esquerda, é uma bandeira, eu diria, da civilização contra a barbárie, que é uma das grandes pautas para isso. Mas aí no Só um Brasil... minutinho, o Gilberto tinha pedido ali. Renato, você não acha frustrante, e te pergunto isso porque você é próximo também dos movimentos de renovação política, a gente tem uma eleição que está de novo se encaminhando para ser definida entre PSDB, MDB, PT e atores já conhecidos. Esses movimentos de renovação política, eles vão acabar sendo, de alguma forma, engolidos pelos velhos partidos? Enfim, como você enxerga esse movimento? Olha, a demanda da sociedade brasileira por renovação política é uma demanda que já existia desde 2013 e que na votação da admissibilidade do processo do impeachment, com deputados dedicando o seu voto até a amante, fez com que o brasileiro olhasse aquela cara dos deputados, foi um espelho torto que ele não gostou de ver. Lá. Então, essa demanda pela renovação é gigantesca. Só que o que acontece na prática? Acontece que não consigo renovar a política apenas pela demanda. Eu tenho que ter uma oferta. E a oferta é controlada pelos mecanismos tradicionais partidários, que decidem para quem vai o fundo partidário nas eleições proporcionais, quais são as candidaturas que estão sendo postas, né? Então, o grande desafio desses movimentos da renovação da política é, de alguma forma, entender um ponto comum entre eles, que foge da ideologia e consiga, de fato, ajudar o consumidor a escolher candidaturas comprometidas com o novo. Mas vamos entender o que é o novo. Não é só uma cara nova. Não é o filho de quem hoje é deputado que vai parecer que é uma renovação na política. São novas práticas na política. E o que é nova prática na política? É transparência. É entender que não existe meritocracia sem igualdade de oportunidades. E é o empoderamento da população nos processos de decisão e fiscalização do poder público. Significa tirar o poder dos políticos e dar poder para a população decidir, né? Então, se esses grupos forem capazes de se unir em torno de uma narrativa comum, é possível que a renovação avance. Senão, infelizmente, nós teremos mais do mesmo no Congresso Nacional. Você falou da Manuela e da questão dessa renovação, mas o eleitorado também está pronto para uma renovação de tópicos, por exemplo, o aborto, a descriminalização das drogas, os direitos civis da população LGBT. Ela está trazendo muito essas pautas para discussão, mas a população que quer renovação disso também? Olha, vamos lá. Primeiro que a demanda por renovação é transversal do ponto de vista ideológico. A esquerda quer renovação e as pessoas da direita querem renovação e a grande maioria, que não são nem de esquerda nem de direita, também querem renovação. A candidatura da Manuela, assim como a candidatura do Guilherme, por mais que digam o contrário, não são candidaturas com pretensão de estar no segundo turno. Então eles fazem uma campanha para uma parcela. Então, é bem possível que a Manuela tenha 5 ou 6% de intenções de voto, assim como é bem possível que o Guilherme tenha 5 ou 6% de intenção de votos, entendendo esse campo de cada um. Isso, na prática, leva ao enfraquecimento de uma candidatura puro sangue do Partido dos Trabalhadores, né? Porque divide um eleitorado um pouco mais ideológico, assim como uma eventual entrada do apresentador Luciano Huck tira aquele terço do eleitorado do Lula das classes C e D do Nordeste também. Só para a gente dar uma agilizada aqui, nesse bloco tem duas pessoas que ainda não fizeram pergunta, não sei qual dos dois quer fazer agora. Eu queria fazer uma agora. Seguindo esse seu raciocínio dos três públicos que votam, assim, a grosso modo divididos, os três públicos do Lula, numa eventual não participação dele nas eleições, qual seria, você já conseguiu medir de fato pelo perfil desses três públicos, medir de fato não, mas tem uma noção do que seria a capacidade de transferência de voto do Lula para um candidato do PT ou apoiado pelo PT, tendo em vista esses perfis diferentes, né? Primeiro, uma constatação óbvia. O Lula é o grande personagem da eleição. De todos os agentes, é o que não tem função pública, no judiciário, por exemplo,
não tem apoios empresariais muito grandes, não está no governo e é o principal agente da eleição presidencial. Isso mostra, de alguma forma, o tamanho histórico que o presidente Lula tem. E isso deveria não ser um ponto de discussão nem da esquerda nem da direita, porque é uma constatação óbvia, independente do juízo de valor sobre o Lula, o tamanho que ele tem. O desdobramento da condenação do ex-presidente Lula vai ser fundamental para esse processo. Se prenderem o Lula no próximo mês e mantiverem ele preso até o final do processo eleitoral, sem gravar entrevistas e tudo mais, ele tem uma capacidade reduzida de transferência de voto. Se ele ficar solto, ou se ele for preso e logo depois solto, a capacidade de transferência de voto dele é maior. Se ele se exilar numa embaixada, a capacidade de transferência de voto dele é gigantesca, né? Nele como um agente e tal. O que acontece é que, do ponto de vista de construções de narrativa, a população está menos interessada em saber se tinha ou não provas para a condenação do Lula e está mais interessada em saber se alguém vai decidir pela população em quem ela pode votar ou não. A narrativa de tentar evitar um suposto tapetão do processo eleitoral é uma narrativa que tem mais aderência ao eleitorado do Lula e ao eleitorado das classes C e D do que simplesmente ficar no questionamento se houve ou não houve provas que levassem à condenação do presidente Lula. O que nos leva à questão que começa esse bloco, a respeito da construção das narrativas a respeito do cenário em que a gente vive. Então, eu queria que você retomasse um pouco esse ponto, porque, de fato, as possibilidades de que algum desse resultado aí aconteça são muito condicionadas pela forma como a opinião pública tem sido, digamos assim, impactada e como que a informação e a desinformação circula a respeito disso. E aí, combinando isso também com um elemento que é importante no nosso processo aqui, que é, além do voto obrigatório, tem também a propaganda eleitoral obrigatória na mídia, tá certo? Então, como é que você acha que vai ficar o nosso cenário construindo-se uma narrativa permanentemente que criminaliza a principal figura do cenário, que busca transformar essa figura num marginal, num criminoso, ao mesmo tempo em que resiste na população essa popularidade, essa importância e essa, digamos assim, esse impacto sobre a opinião pública. Será que nós estamos superestimando o poder da mídia tradicional e da nova mídia e deixando de entender que a construção de uma liderança real, ela passa por outros caminhos? Excelente pergunta, então vamos entender qual é a demanda. Primeiro, constatar, óbvio, lutar contra essa realidade é lutar contra os fatos. A grande maioria da população brasileira acha que todo político é ladrão. Para ser exato, 92% da população brasileira acha que todo político é ladrão. A demanda por mudança já existia no processo de impeachment. Quando 63% queriam o impeachment da Dilma, 59% naquela época já queriam o impeachment do Temer. A demanda é por renovação, só que a política tradicional foi incapaz de propor uma bandeira de novas eleições, com exceção do Boulos com o MTST e a Manuela Dávila com o PCdoB, que proporam naquele momento, contra o PT e parte considerável do movimento social, eles propuseram novas eleições naquele processo. Então, se a demanda é por mudança e a oferta não é por essa mudança, a população tende a ir para alguém que tem algo para mostrar. E o presidente Lula, de todas as possibilidades postas aí, é a pessoa que mais tem coisa para mostrar. Eu queria fazer rapidinho aqui. Nós falamos e não falamos do PSDB. Ele está fora do páreo e o Geraldo Alckmin está ou não num páreo para ganhar?
Boa pergunta, e o fato de não termos falado do PSDB é sintomático, né, de como está essa situação. O PSDB, como o PT, é um partido com estrutura nacional, com governos fortes que o apoiam e que dificilmente uma candidatura do... E que está no governo, né? Que está no governo, dificilmente uma candidatura do PSDB não tenha pelo menos 10%, assim como a candidatura do PT não tenha pelo menos 10%. Qual é a maior força que o governador Geraldo Alckmin pode ter no processo eleitoral? É o tempo de TV e os apoios que uma eventual adesão ao MDB à sua candidatura poderia ter. Eu acho improvável isso, não existe relação de confiança entre a liderança do Alckmin e a liderança do governo, né? Os interlocutores do governo federal no PSDB não são os ligados à candidatura do Geraldo Alckmin, mas essa seria talvez a maior chance dele ser viabilizado. Agora, o telespectador não pode esquecer que o Geraldo Alckmin é o campeão mundial de resta 1. Né? De todas as candidaturas postas, é a candidatura que melhor joga parado. Então, num cenário de que o Bolsonaro deve diminuir, deve derreter. Bolsonaro, né? Qual é a sua leitura do Bolsonaro? Assim, rapidamente, por conta do nosso tempo. O Bolsonaro, ele vai ser... essa narrativa liberal do Bolsonaro vai ser desmontada. A chance do Bolsonaro restatizar tudo é maior do que a do Lula restatizar tudo, né, pela história e pelo pensamento do Bolsonaro, e os conjuntos de privilégio que ele teve como deputado vão cada vez mais aparecer, e isso vai fragmentar. Você acha que ele derrete? Eu acho que ele derrete, mas ele também tem piso. Tá? É diferente de outras candidaturas, ele tem um piso de um pensamento do ponto de vista de costumes mais conservador. O Alckmin tem o desafio de conseguir mais tempo de televisão, por um lado, e resolver as pendências regionais do outro lado. Isso com o PSB e... Né, seja com o PSB, como vai se dar em São Paulo, seja com uma candidatura do Álvaro Dias, que no Paraná tira muito votos de uma candidatura nacional do PSDB. Não está fácil aí a vida do Geraldo Alckmin, não é à toa que boa parte do próprio PSDB desconfia do governador de São Paulo. Bom, queria agradecer sua presença aqui, Renato. Foi um prazer te entrevistar novamente. Espero que você volte aqui no Voz Ativa durante a campanha eleitoral para a gente continuar essa discussão. Quero agradecer a todos os colegas que participaram dessa entrevista. Chegamos ao final do nosso programa de hoje. O Voz Ativa é uma produção da Rede Minas de televisão e da Rádio Inconfidência com o El País Brasil. Então, na próxima semana estaremos de volta e você que nos acompanhou pela internet, pela TV e pela rádio, meus agradecimentos. Vamos voltar na semana que vem com Voz Ativa, um programa republicano e democrático. Roda gigante, roda mundo, roda gigante. A gente quer ter voz ativa no nosso destino, manda